Deputada do PSOL surta e diz que a perda de Lázaro é ódio, intolerância religiosa e abusos. Não demorou muito para que a turminha defensora de supostos direitos humanos saísse em defesa do serial killer Lázaro Barbosa. O sujeito é responsável por uma chacina na Ceilândia, que tirou a vida de 4 pessoas de uma mesma família, além de ser possuidor de uma extensa ficha criminal que inclui crimes hediondos, como abusos íntimos, vamos colocar assim. Durante sua fuga, ele invadiu propriedades rurais, fez reféns, roubou automóveis e alimentos e aterrorizou a população, que muitos estavam sem dormir e revezando para poder ficar em suas casas, até perder a sua vida finalmente em confronto com a polícia na segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Mesmo assim, para a deputada federal Vivi Reis, do PSOL, disse que a perda de Lázaro deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. Aqui está a tuitada dela totalmente distorcida. Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração de sua partida é o retrato da espetacularização dessa caçada de 20 dias e 19 milhões. Quando capturaram, ao invés de ouvi-lo, o executam. Vexame. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, é melhor a gente escutar isso do que ser surdo, mas é muito absurdo. A começar pela gravidade do post em si, né, da tweetada em si. Ela aí, se você que acompanha esse canal deve ter prestado atenção, né, já deve estar desperto, já aprendeu a perceber essas coisas das entrelinhas. Ela faz uma acusação às autoridades, dizendo que a polícia prendeu Lázaro, é isso que está escrito. A polícia prendeu e depois executou. Não foram assim que aconteceram os fatos. Para a polícia conseguir prender esse cara vivo, o risco teria sido bem maior, porque todas as vezes que a polícia se deparou com ele, ele reagiu e feriu policiais, mandou policiais para o hospital. A própria mídia podre noticiou isso. Então, isso que essa deputada fala, se esse país fosse sério, deveriam chamar ela para provar o que ela está dizendo. Ela é uma pessoa que recebe dinheiro público e fala um absurdo desse, deveria ir lá explicar se ela tem alguma prova que de fato foi assim como ela diz, deveria esclarecer isso para a população. Outra coisa que ela fala dos 19 milhões que foi gasto nessa operação, que será pago por mim, por você, por todos nós. Essa conta que nós pagaremos deveria ir para o STF, deveria ir para pessoas da lacração que são contra o direito do cidadão se defender. Como as próprias estatísticas e os fatos desse caso mostrou, o único homem, repito, já falei isso no outro vídeo e repito nesse, o único homem que conseguiu se defender desse monstro do Rambo Lázaro foi justamente o cidadão que não era treinado, que não era nenhum atleta do tiro, mas o Lázaro foi entrar na propriedade dele, ele disse, não entre aqui não, ele disse, eu entro, ele meteu bala e ele foi embora. Então o único capaz de proteger sua propriedade, que realmente escapou de um ataque dele sozinho, foi justamente quem tinha o direito de se defender legal. O cara botou o pé na propriedade dele, levou um tiro de 12, foi acertado, inclusive dizem que eles estavam com um ferimento na perna e tudo indica que foi esse cidadão que fez. Então você veja como são as coisas, meus irmãos. Nós temos os fatos, temos as estatísticas ao nosso favor. Mas a turma da lacração, que passou pelo nosso direito, foi feita uma eleição sobre o Estatuto do Desarmamento, sobre o direito de você se defender, nós dissemos que não, nós não queríamos ficar sem o nosso direito de defesa, não queríamos isso para nós, e eles passaram por cima com a ajuda do STF e tiraram o direito do cidadão se defender. Então essa conta de 18, 19 milhões deveria ser passado para esse pessoal. Esse mesmo pessoal hipócrita, que agora como a Fátima Bernardes, dá uma olhada nesse post aí dela, que eu tirei uma print, ela já está colocando aí em dúvida de novo, né, a polícia. Violência policial. Houve excesso da polícia na execução de Lázaro? Já coloca logo assim, meu irmão. De fato é uma mídia podre, manipuladora. Você vê que todos eles pensam iguais. Que eu saiba, a Fátima Bernardes não é do PSOL, não é? Mas apoia todas as ideologias deles. A Rede Podre abre um espaço para que uma pessoa possa falar contra a própria nação. Que é isso que eles estão fazendo aqui. O jornalismo sério deveria fazer o que a gente está fazendo. Expor os fatos, deixar bem claro, tirar as opiniões de cima dos fatos. Veja bem, a polícia, como eu falei para vocês, estava enfrentando ali forças ocultas. Isso ficou comprovado, tem vídeos do Lázaro invadindo propriedades, passando por cachorros e os cachorros nem se mexiam. Mostrava que algo espiritual acompanhava ele. As testemunhas viram o livro que ele carregava. A própria mãe dele deixou escapar que acendia velas. As pessoas sabem disso. Fazia orações para que ele não fosse pego. Ele mesmo tinha 2 acampamentos encontrados pela polícia com objetos de culto satânico.
Isso está comprovado, nós mostramos as imagens, eles mesmos falaram sobre isso muito pouco. As mídias mais independentes falaram disso, a grande mídia preferiu evitar. Ao contrário, fez uma matéria criticando os policiais e exigindo que parasse de ser falado em satanismo, porque isso, segundo a mídia, isso é a matéria deles. Digite aí no Google que você vai ver eles falando que não poderia estar sendo usado o termo satanismo porque ia levar o preconceito contra as religiões afro. Foram eles que disseram isso, não fui eu, tá certo? Então encontraram todos esses objetos, pessoas que escaparam disseram que de fato ele estava fazendo aquilo como se fosse uma espécie de sacrifício e sentiram que iam ser sacrificadas e não foram, graças à polícia que chegou na hora, salvou eles. Então a polícia enfrentava forças ocultas e enfrentava o pior de tudo, que era a jurisprudência. Eu acredito, meus irmãos, que se a polícia pudesse agir de fato, tivesse uma mídia a seu favor, eles teriam resolvido isso em 4 ou 5 dias no máximo. Porque logo de cara a polícia percebeu que Lázaro estava sendo ajudado. Quando chegou os drones, quando eles fizeram toda a varredura da área em helicóptero, perceberam que tinha pessoas implantando pistas falsas, eles perceberam que existia um grupo ali grande ajudando o Lázaro. A mídia agora está dizendo que esse grupo, que eles ignoraram no começo, porque no começo eles mostraram que ele era um Rambo, com a perna ferida, lutando contra 500 policiais. Era altamente treinado e eu disse, é um absurdo isso, o cara nem sobreviver no mato sabe. Ele tem que vir para as chacras, para a propriedade do pessoal para roubar comida. Então ele não tem treinamento nenhum, ele não é nenhum Rambo. Mas a mídia fez parecer isso, ignorou o tempo todo o fato de ele estar tendo ajuda. Enquanto os policiais estavam no mato, ele estava num lugar quentinho, sendo alimentado, como você viu, estava com roupa nova, barbinha feita, R$4.000 em dinheiro e já estavam tentando dar fuga a ele. A polícia sabia disso. Mas a polícia não pode vir falar porque a perseguição, a cobrança é muito grande em cima deles. São mostrados como vilões, é por isso que eu defendo a polícia aqui e defenderei sempre. Tem mau policial, na nossa família tem maus parentes, imagine na polícia. É claro que tem gente ruim ali que não merece a farda, mas a grande maioria é feito de homens valorosos, que merecem o nosso respeito. E tem Deus ao lado deles. Uma profissão tão perigosa, veja quantos policiais perdem a vida no Brasil. A gente vive numa treta civil e ninguém fala disso. É um absurdo o que acontece aqui. Países que estão em treta não tem uma perda de homens tão grande como no Brasil se tem. E mesmo assim os caras são desvalorizados. E aí a polícia percebe que tem propriedades ali dando cobertura ao cara, começa a checar isso. O que é que a mídia faz? Dá uma olhada nessa matéria. Folha de São Paulo. Líderes de religiões afro-brasileiras acusam polícia de truculência na caçada do serial killer do Distrito Federal. Essa foi a contribuição que a mídia fez para a polícia. Então os caras enfrentando forças ocultas e uma jurisprudência, meu amigo. Uma lei, uma burocracia como nenhum outro país. E ainda por cima, uma mídia podre o tempo todo, inclusive dando dica. Como aquele carinha da Record, que eu falei dele, o tal do Batsu, acho que é esse o nome dele. Eu nem assisto ele, porque quando eu vejo aquele cara me dá vontade de vomitar. Quando eu lembro que ele deu uma notícia a uma senhora que a filha desaparecida dela tinha falecido ao vivo e essa menina perdeu a vida, eu vou colocar a cara dele aí. Esse cara fez isso. Quem não lembra disso? Ele fez isso. Mulher já procurando a filha há uma semana, ele dá a notícia ao vivo, ela pá, cai dura. Então pra mim, vou poupar palavras aqui. Ele entra ao vivo, os carros da polícia se dirigindo a uma determinada localidade que havia indícios de que o Lázaro podia estar lá. E ele começa a falar, perguntar, olha, tinha uma pessoa no link com ele, olha, a polícia tá indo investigar alguma coisa. Ele disse, não, é um patrulhamento de rotina. Ele disse, não é não, porque tá tendo 2 tipos, 3 tipos de polícia aí, deve ser alguma pista. E dizendo para onde a polícia estava indo. O Lázaro, todo mundo sabe que ele estava com celular. Ou seja, ele estava se informando através da própria mídia que deveria, né, no mínimo aí, para frear um pouco esses caras, chamar esses caras para depor. Atrapalhando o serviço da polícia, não é de hoje que eles fazem isso. Fazem o tempo todo isso, meus irmãos. E fica por isso mesmo. Qualquer policial que chega mais duro em um cara como esse, tá tentando oprimir o trabalho da mídia, tá tentando censurar. Censurar o cara dando cobertura ao vivo. Pra mim foi isso que aconteceu ali. Agora, o X da questão, meus irmãos, que eu não quero deixar isso passar e tô usando o nosso espaço justamente para isso, pagando um preço muito alto, é que esses 19 milhões foram gastos porque a população não tinha o direito de se defender. Nós precisamos urgentemente aproveitar, se tem uma coisa do Bolsonaro que tá aí, é justamente esse lado da facilidade que ele quer fazer para o direito do cidadão se defender. A gente precisa aproveitar isso, porque caso um Lula ganhe, meu irmão, se a desgraça do PT voltar, acabou. Já era. Ele inclusive já deu declaração que mesmo quem se legalizou vai ter que devolver.
caso ele chegue. Pode dizer, vai ter mais arma. Tô liberando mais 4 armas, mais 2 fuzil. Logo, logo vai ter canhão para todo mundo. Esse povo não está precisando de arma, David. Pra você ver como as coisas são diferentes, meus irmãos, o Bolsonaro, vocês sabem aqui que eu critico muito ele, mas o Bolsonaro, ele falou sobre esse sistema eleitoral nosso, e que é o voto impresso. E aí a justiça já deu um prazo a ele para ele explicar por que é que ele tá falando mal, para ele apresentar provas do que ele tá afirmando. Já essa deputada do PSOL diz que a polícia prendeu e depois executou e fica por isso mesmo. Então me diga se não existe uma força externa no Brasil, trabalhando através do STF e outros, contra o próprio povo. Me diga se não é isso que você enxerga, meu irmão. Veja bem, o Bolsonaro, por mais que a pessoa não concorde com ele é um cara influente. Tem muitas pessoas que o admiram, não é? E ele não conseguiu o número de assinaturas suficiente para criar o seu próprio partido. Aí eu pergunto a você, se Bolsonaro não conseguiu isso ainda, como é que o pessoal conseguiu? Como é que foi criado? Quem é que financia esses caras? Meu irmão, se a gente rastreasse o dinheiro, como o banqueiro Illuminati disse, nós íamos descobrir muita coisa podre desse sistema. É por isso mesmo que eles vão mudar a moeda. Vai ser tudo digital, porque aí, sendo digital, eles podem apagar, sendo grande. É claro que eu e você não vamos ter essa regalia. Ao contrário, vamos ficar tudo na mão deles. Até um dinheiro que você der para merenda pro seu filho, vai estar ali, registrado. Você vai pagar imposto sobre esse real que você der a seu filho. R$1 que seja, 50 centavos que seja. Mas já o sistema é dados, tá tudo na mão deles, apaga. Simples assim. A gente podia evitar tudo isso, meus irmãos, se a gente tivesse a cabeça no lugar e entendesse que não vai ser polarizando as coisas que a gente vai conseguir melhorar nada. Se esquerda e direita servem ao sistema, vamos olhar o que é que está sendo proposto e apoiar ou criticar dependendo do que seja. Essa questão da defesa do cidadão brasileiro era para cada um de nós ter isso como prioridade, meus irmãos. Prioridade. Porque a imprensa pode estar dizendo que a situação voltou ao normal naquela região. Mas quantos Lázaros estão espalhados agora pelo Brasil? Quanto tempo vai demorar para o próximo aparecer? Essa seita que o ajudava e estão dizendo agora que não eram os fazendeirozinhos ali grupais que queriam valorizar ali, desvalorizar o preço das terras. Isso é um absurdo, meus irmãos. Estão inventando essa história sem pé nem cabeça justamente para apagar o lado do que realmente existe. Essas seitas que existem no mundo todo, que fazem pessoas desaparecer, que estão por trás dos sacrifícios humanos, que estão por trás do tráfico de órgãos. Tudo isso deveria ser investigado. O Lázaro poderia fazer parte. Todas as vidas que ele tirou, que a polícia inclusive suspeita de várias outras, ele pode não ter feito apenas para ele. Como esse dinheiro que foi encontrado com ele, R$4.000, barbinha feita, e tentando dar fuga a ele o tempo todo, é que a polícia percebeu. Mas como tem uma mídia contra, tem uma jurisprudência e uma burocracia terrível, teve que fazer do jeito que foi. Eu vi pessoas, inclusive, meus irmãos, dizendo assim: Davi, vamos orar pela família dele. Meu irmão, sinceramente, eu falar de coração, se for pecado, eu peço perdão a Deus, mas é melhor ser sincero, né? É melhor eu pecar apenas por ter uma opinião talvez mais dura do que por mentir aqui publicamente. Mas antes de eu orar pela família dele, eu não farei isso, já deixo claro. Eu vou orar pelas famílias que ele destruiu. Eu sei bem o que é isso, eu já passei por isso. Você perder o teto da sua casa, você perder um parente querido seu, porque alguém se sentiu no direito de ser Deus e dar fim da vida de uma pessoa por motivos fúteis. E no caso de Lázaro, por motivo nenhum. Não vou orar por família dele. Vou orar pela família das vítimas. Eu sei que a prisão dele teria sido boa, porque muita coisa poderia ser mais fácil de ser desvendada. Mas lembrando quem é que manda nesse país, que é o STF, lembrando que muitas dessas autoridades fazem parte das piores coisas que existem nesse mundo, eu acho que o melhor final que teve foi esse mesmo, irmãos. Porque não tenha dúvida que iam transformar o Lázaro, e vão fazer isso, já estão fazendo isso, num tipo de anti-herói, num tipo de personagem. Olha, o cara discriminado. Já tinha agora uma tal de Tiffany travesti, não sei quem é. Gente, é simples. O Lázaro foi executado porque é negro. Se fosse um branco uma hora dessa, estava sendo levado para a delegacia para prestar depoimento. Agora vai falar de direitos humanos para tu ver se não dizem que tu ama bandido e que apoia quem não presta. Então, pelo que eu saiba, o Lázaro nem negro era. Ele é moreno, cor de índio. Então eles criam argumentos em cima de fatos e distorcem tudo, contradizendo os próprios fatos, o que se torna mentira. E nós, irmãos, precisamos exigir os nossos direitos. Posse e porte, já. Isso é para ontem. Se nós deixarmos a chance passar como agora, pode ter certeza que isso não vai acontecer, porque é um movimento global para deixar o cidadão cada vez mais fraco, destruir a moral e os bons costumes. Por que você vê tanto ataque à família tradicional?
Por que é que você vê essas ideologias, o LGBTQ+, por exemplo, querendo entrar nas escolas? Por quê? Porque a célula base, a estrutura familiar é a última resistência. Se eles conseguirem mudar essa célula base, eles vão conseguir a sociedade de Sodoma e Gomorra de novo, vão conseguir recriar aquele cidadão daquele tempo que pensava e se comportava daquela forma que se fazia na Babilônia. Então eles têm atacado muito no nosso eixo principal, que são as nossas crianças, a educação das nossas crianças. É aí que eles querem chegar. Então pega um Lázaro como esse, distorce os fatos para parecer que ele é o bonzinho, ataca as instituições como a polícia, que ainda é o que a gente tem para se defender. Entende, irmãos? E o nosso lado aqui não pode participar desse jogo. Você pode prestar atenção que o que tem em comum aqui é essa que falou agora, a da Globo, a do PSOL, a deputada do PSOL, que eles têm em comum, eles pensam iguais. E o nosso lado tem muito que disse que eu não concordo com isso, meu irmão. A gente precisa também de bom senso. É muito isso, é muito aquilo, é uma divisão muito grande entre nós mesmos, que permite que tudo que está acontecendo aconteça. Por essa divisão, porque um povo dividido é um povo conquistado. Fim de papo, não tem o que falar. A gente precisa colocar metas e seguir em direção dessas metas, porque do contrário, meu irmão, essa turma só tende a se organizar cada vez mais, porque eles já deram um golpe na democracia e a gente nem percebeu. Por exemplo, o Bolsonaro tá falando de voto impresso, né? Você é a favor? É, eu sou a favor, sou. Mas eu sei que não vai mudar nada, sabe por quê? Porque os partidos têm direito a cadeiras lá. PSOL tem 30 deputados, PT tem 200, 300. Pois é, então, mesmo que eles tenham um voto só, essas cadeiras é do PT. Se aqueles deputados, donos dessa cadeira que faz parte do partido, tiver 2, 3 votos, eles entram. Porque já separaram, ó, tantos cargos é pra você, tantos cargos pra aquele outro partido, tantos cargos pra aquele outro partido. Como a gente permitiu que isso acontecesse, meus irmãos? Isso não é democracia. É preciso alguém com coragem, alguém de fora do sistema, entrar nesse sistema e desmantelá-lo, porque isso é um absurdo. Alguns políticos já falaram sobre isso, a pessoa se candidatar sem ser coligada a nenhum partido, e eles não querem deixar. Isso era uma coisa para o povo apoiar, mas o povo nem sequer pensa sobre isso. E é por isso que fica difícil da gente mudar a situação. Então, meus irmãos, eu tenho feito esse trabalho aqui, peço que você apoie, compartilhe, mostre para mais pessoas. Não é fácil fazer isso, repito, eu pago um preço alto, mas enquanto tiver esse espaçozinho aqui, eu estarei falando. Eu conto com a tua ajuda. Gostaria que você falasse o que você sentiu quando viu esse depoimento dessa deputada que recebe teu dinheiro, tu quer ou não, nosso dinheiro, vai para ela, pro salário dela. Como você se sente vendo esse tipo de pessoa que você não elegeu e nem nunca vai eleger, mas que tem o direito de estar lá, porque, repito, o partido dela tem direito às cadeiras. Mesmo que ela tenha o voto só dela, ela entra. Contra outro que teve 50 mil votos, mas não tinha cadeira, já tinha sido preenchida as cadeiras, ele não entra. Entende, irmão? Então, deixa aí nos comentários como você se sente, o que você pensa sobre o direito da defesa, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e tamo junto!